Olá, bom dia. Vamos dar início a mais uma videoaula de língua inglesa do 8º ano. Eu quero esclarecer que essas videoaulas do PET 5 vão ser gravadas por semana, visto que as videoaulas do PET 4 ficaram muito longas e acredito que por conta disso muito cansativas para vocês, tá certo? Então vamos lá. Let's go. Hi students, how are you? I want to anticipate everyone. Great vacation. Hoje nós vamos estudar os verbos no present perfect. Present perfect. Esse verbo não existe na língua portuguesa, né? Que é o presente perfeito chamado, né? Mas é bem simples, vamos prestar atenção aqui. Eu coloquei as explicações bem detalhadas para ficar fácil de vocês entenderem. Vamos fazer a leitura então. O present perfect é um tempo verbal que expressa ações influenciadas pelo presente. O próprio nome está dizendo, né? Presente perfeito. Ou seja, essas ações ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. O present perfect pode ser usado para indicar ações que começaram no passado e se prolongam até o presente. Na língua portuguesa, olha só isso aqui. Na língua portuguesa, não há nenhum tempo verbal equivalente ao present perfect. Exemplo: I have been living in Rio de Janeiro since 2010. Né? Estou morando no Rio de Janeiro desde 2010, né? No caso aqui, eu estou. Aqui há um errinho aqui, ó. Tá? Então vamos para lá, vamos para frente. Exemplo: I have been living em Rio de Janeiro since 20. Aqui é o mesmo exemplo que eu frisei há pouco tempo. Por vezes, observe aqui, por vezes o tempo em que as ações acontecem é indicado pelos seguintes advérbios, tá? Ó, already, yet, ever, just, never, always, lately, often, recently, frequently, tá certo? Aqui é a estrutura do present perfect tense. A forma afirmativa, a negativa e a interrogativa. Vamos ver isso já já. Exemplo: She has never been to the USA. I have always wanted to study German. He has been arriving early lately. Ok? Vamos aqui as formas. Formação do present perfect. Vamos ver aqui. O present perfect é formado pelo verbo auxiliar. Muita atenção nisso aqui, ó. Esse tempo verbal, ele é formado pelo verbo auxiliar to have, que é o verbo ter, conjugado no simple present, tá? O verbo auxiliar conjugado no presente simples, o verbo to have conjugado no presente simples e o particípio e o past participle, né? E o particípio passado do verbo principal. Então, o verbo to have, vocês lembram? I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Pronto, bem simples. Ele só tem duas terminações. Vocês podem ver aqui, ó. Vai ficar has nas três pessoas do singular, he, she, it. As demais é have, ok? Então, a formação desse tempo verbal compreende o quê? O verbo to have, como verbo auxiliar, no presente simples, e o particípio passado do verbo principal, tá? Pay attention.
lembre-se que as flexões do particípio passado dos verbos regulares é igual às flexões do simple past, passado simples dos verbos regulares. Então, existe o passado simples, que aquela terminação é D, lembram? Aquela terminaçãozinha é D, né? E o particípio passado dos verbos regulares é a mesma terminação do passado simples, tá? Eu vou dar até aqui um exemplo. O particípio, esse particípio é equivalente ao particípio do português. Por exemplo, amar, amado. Beijar, beijado, né? Que no nosso caso, na língua portuguesa, é o nosso ado, né? Ado. E aqui, nos verbos regulares, a terminação é ED, assim como no passado simples. Então, assim sendo, os particípios passados dos verbos regulares terminam em D, terminam em D. ED ou IED. Pronto. Terminam em D, ED ou IED, conforme a terminologia de cada verbo. No particípio passado, os verbos irregulares, as formas verbais se modificam bastante e não seguem nenhum padrão. Pronto. Os verbos irregulares, no particípio passado, as formas do verbo mudam completamente, né? Completamente. Não se equivale aos verbos regulares. Tá certo? Vamos adiante. A forma afirmativa, affirmative form. Como é que é formada a forma afirmativa desse verbo? Para construir frases afirmativas no present perfect simple, utiliza-se a seguinte estrutura: sujeito mais verbo auxiliar to have no presente simples, mais verbo principal no particípio passado, mais complemento. Pronto, essa é a estrutura, tá? O sujeito, mais o verbo auxiliar to have no presente simples, mais um verbo principal no particípio passado, mais o complemento. Olha o exemplo aqui. My parents have visited Portugal 3 times. Veja só. Meus pais visitaram Portugal por 3 vezes, né? 3 vezes. Então, tá aqui o verbo auxiliar, tá? O verbo to have, que my parents have. Esse aqui é o verbo principal no particípio passado. Olha a terminação é de aqui, tá? Visited. Então, não é difícil, é só prestar atenção, ok? Vamos para a forma negativa. A forma negativa, o que é que eu vou acrescentar aqui? Vou acrescentar o not depois do auxiliar, sempre depois do auxiliar. Então, nas frases negativas no present perfect simple, inclui o not após o verbo auxiliar e segue a seguinte estrutura: sujeito mais o verbo auxiliar to have no presente simples, mais o not, mais o verbo principal no particípio passado, mais o complemento. Ok? Ó. My parents have not visited Portugal 3 times. Observem aqui que o que eu acrescentei aqui foi apenas o not, né, com relação ao exemplo anterior. Ok? E na forma interrogativa, né? Para fazer perguntas no present perfect simple, é necessário inverter a ordem do verbo auxiliar na frase, ou seja, ele é posicionado antes do sujeito. Qual é o verbo? É o verbo to have. A forma interrogativa do present perfect segue a seguinte estrutura: ó. Verbo auxiliar to have no presente simples, mais sujeito, mais verbo principal no particípio passado, mais complemento. Simples. Veja só. Have my parents visited Portugal 3 times? Olha aqui o verbo auxiliar.
né? Nos exemplos anteriores, ele estava aqui depois do sujeito, que é aqui o my parents, ó. Ele estava depois do sujeito, certo? Só que na forma interrogativa, alguém vem para o início da oração, né? E esse alguém aqui é o verbo auxiliar. Sempre é o auxiliar que muda de posição. O verbo principal não sai do lugarzinho dele, ok? Vamos ver aqui essa atividade. Forneça o presente perfeito dos verbos dados. Aqui eu já coloquei um exemplo. Ó. I have already written the book. Tá, ó, tá aqui o verbo principal, ó, write. O verbo to write é um verbo irregular. Por isso que aqui você não está vendo o ED, ó. Olha como ele mudou aqui, ficou writing, né? E o verbo auxiliar você já sabe qual é o verbo to have. Então, I have already written the book, né? Então, eu já tenho escrito um livro, né? Eu já escrevi um livro. A tradução aqui. A letra A, he, o verbo é o work. O verbo work é um verbo regular. Então, participio passado é de, ó. He here for 3 months. Então, aqui você vai colocar o verbo auxiliar mais o verbo principal, que é o work, no participio passado. Aqui você vai completar. Aqui o verbo go é um verbo irregular, tá certo? They to Australia many times. Aqui você vai completar com o verbo auxiliar, to have, e o particípio passado do verbo to go, que muda. Você pode ver, você pode pesquisar. Aqui, o verbo be, né? O verbo to be, tá certo? Aqui você vai completar com o verbo auxiliar, tá? Lembrando que, ó, essa é uma oração, a frase está na forma interrogativa, tá certo? Aqui você vai colocar have you ever. O particípio passado do verbo to be é diferente. Aqui você não vai colocar nem is, nem or, nem was, nem o were, tá? Que é o passado simples. Aqui você vai colocar o particípio passado. Você tem que pesquisar. Letra D. My family visited me recently. Então, o verbo visited, to visit, é um verbo regular. Então, você vai acrescentar ed. Então, verbo auxiliar to have e o verbo no particípio passado aqui, visited. A letra E. My parents arrived. Aliás, not arrive. Né, ó? Aqui você vai colocar, a frase aqui ela tem que ser na forma negativa. Ó, o not aqui, ó. Então, aqui você vai completar com o verbo auxiliar, to have, mais o not, mais esse verbo aqui no particípio passado, arrived, que é um verbo regular, você vai acrescentar só a letra D, ok? O segundo, faça frases no presente perfeito com as palavras abaixo. Então, aqui eu tenho o sujeito, aqui eu tenho o verbo principal e aqui eu tenho o complemento. They study English. Então, eu tenho que começar com o sujeito, né? They, verbo auxiliar, mais o verbo principal no particípio passado, mais o complemento. Aqui, he eat French fries. Né? Ele come batatas fritas francesas, né? Aqui, veja só, aqui é o sujeito, o verbo principal e o complemento. Aqui, ó, their family go to Italy.
Mesma coisa, complemento o verbo principal e o... Aliás, sujeito, o verbo principal e o complemento. Não esqueçam, aqui não consta o verbo auxiliar, que você já sabe que é o verbo to have. Tá certo? Siga aquela estrutura que não tem perigo de você errar, ok? E por hoje é só. Até a próxima aula. Bye, bye.